Bom dia, Igreja de Jesus Cristo, a paz do Senhor. Não duvide do amor de Deus por você, assim nos diz o Senhor. Não duvide do amor de Deus por você. Deus, ele ama você. Não é porque a história dos seus pais deram errado que assim também vai acontecer com você. Não é porque você viu pessoas estarem no processo e perecer no processo que também se dará com você. Cada ser humano, individualmente, ele é responsável pelas suas escolhas. Esse ser humano pode estar justificando os seus maus comportamentos. Mas aqui não é sobre o outro, é sobre eu e você que decidiu fazer a vontade de Deus, que tem se movimentado em fé. Eu creio, eu vou acessar Canaã. Então, até acessar Canaã, muitos ficaram no meio do caminho. Muitos que tinham uma palavra de Deus, mas não souberam esperar e se entregaram ao espírito da imoralidade e então pereceram, porque criaram deuses. Não esperaram de Deus os próximos passos, os próximos comandos. Esperar faz parte do processo. Eu posso me jogar aqui agora no chão, bater minha perninha. Se não for o tempo, não vai comover o coração do meu Deus e Pai. Ai, Lili, então isso é ruindade? Não. Quando eu espero, é porque eu confio nele. Porque eu sei que o que ele quer pra mim é melhor. E que se não é nesse tempo, é porque eu não estou pronta. Porque eu estou elaborando todas essas respostas mentais. Porque nem sempre eu e você vai saber. Mas o que eu vi na palavra de Deus é que ele quer que eu e você confie nele. Olha, Deus, ele ama você. Gente, o povo estava com muitos maus comportamentos individuais e coletivos, sem nenhuma responsabilidade social para com o ambiente, para com a vida do seu próximo, para a construção e a manutenção do território. Eles estavam veementemente teimosos em seu coração. E claro, muitas vezes somos afetados fisicamente por uma má liderança, uma liderança má, que não ouve os conselhos de Deus, que não quer seguir as direções de Deus, uma autoridade. E isso pode acontecer. Lembra agora que traz o Espírito Santo e sobre Acabe, com a influência de Jezabel, que traz aí a Jezabel para a gente aplicar no dia de hoje. Ela traz uma poluição espiritual, uma corrupção espiritual. Ela traz ensinamentos que distorcem o que Deus sempre ensinou à mente do seu povo. E muitos profetas sentam à sua mesa. Então tinha ali uma escassez, tinha ali um líder que queria agradar a todo mundo, um líder que queria ser bonzinho com todo mundo, um líder que deixava todo mundo fazer o que bem quisesse e o que entendesse. Mas esse líder, influenciado pelo espírito da Jezabel, porque junto com a corrupção espiritual também vinha o espírito da imoralidade. Atos sexuais sem compromisso e que faziam parte de rituais. Faziam parte de rituais
dentro das famílias, nas árvores, nos montes, enfim. É pra gente aplicar no hoje. Então, esse era o tempo em que o povo de Deus estava debaixo desse reinado de Acabe, de um homem que verdadeiramente quer agradar todo mundo, quer ser bonzinho com todo mundo e está contra. Contra o quê? Contra a verdade. Contra a verdade. Não leva em consideração as coisas de Deus. Não leva. E a exemplo disso também temos Canaã. O povo de Deus, por mais que fossem avisados, ainda assim continuavam teimosos. E quantos sofreram com a rebelião desses líderes religiosos, com a rebelião desse povo que ao invés, eu diria com as minhas palavras, de gente, vamos fazer a vontade de Deus. Jeremias prega em nome de Deus. Mas não, havia ali um mutirão, para você entender, que queria matar Jeremias. Jeremias confrontava o pecado, falava a verdade, que Deus o anunciava. E aí vinha a pedra, jogaram ele no poço, chicotearam Jeremias. Então entenda, há feridas no processo de viver a verdade e falar a verdade. De ouvir a voz de Deus. Eu não vou enganar você. É um preparo psicológico. E quando nós pensamos sobre isso, e assentamos essa informação no interno, é mais fácil não reagir no impulso da carne, porque se a sua carne já tem o hábito de quando acontece um problema entrar em desespero, você vai ensinar a sua carne um novo hábito. Quando vem uma situação difícil, eu vou entrar no meu quarto. Eu vou falar com Deus. E isso vai se tornar um hábito. E aí você vai ter uma vida equilibrada. Emoções equilibradas. Psicológico equilibrado. Por quê? Porque dentro de você tem a palavra de Deus. Deus, ele te prepara antes. Antes de tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus. E o capítulo que nós iremos ler é Jeremias 16, desde a agonia, que o Senhor acabou de me falar, que já veio a cobrança, cadê o versículo? Deus revela os pensamentos do coração. Olha essa ansiedade. Vai ser Jeremias, capítulo 16, verso 11. 11 ao 13. Então, quando Jesus falou para eles da sua morte, da sua ressurreição, eles não entendiam, né? Mas nesse cenário de Jesus, tem sua mãe chorando, tem os discípulos dispersos, tem João ali, né, próximo da mãe de Jesus. Então veja, tá tudo acontecendo. Tem aqueles que tramaram no oculto e tá dizendo, conseguimos! Aleluia! Se alegrando. Preste atenção que o Espírito Santo me fez pensar sobre esses dias. E tudo aquilo que eu estou recebendo é vida para mim. Ter entendimento é vida para mim. Me liberta. E aí eu compartilho com você, eu não retenho, eu não guardo. Porque muitos meus irmãos me ensinaram, porque não reteram, porque transbordaram, porque são fonte, porque não são egoístas. Aí eu fiquei sabendo disso, ó. A forma como eu vou acessar Canaã. Não vou compartilhar não, porque senão outros vão acessar também. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. A palavra do Senhor vem nos dizer naquele cenário, não é isso? Tinha aqueles que estavam ali felizes, não é? Conseguimos, vamos apagar ele. Irmãos, eu creio em Jesus. Eu amo Jesus. Jesus salvou a minha vida. Jesus me deu essa saúde para minha mente. Jesus restaurou as minhas emoções. Jesus tem restaurado a minha casa, o meu relacionamento para com meu marido, o meu relacionamento para com meus filhos. Então Jesus tem feito uma obra incrível que gerações irão contar sobre a minha vida. Sabe? Hoje eu sou a geração que conta a história da minha mãe, que viu ela apanhar porque não tinha o aluguel. E hoje vejo ela com a sua casa,
com uma estabilidade financeira, porque ela é concursada. Hoje ela é alguém que transborda na vida de outras pessoas. Então hoje eu dou testemunho da minha mãe. E assim meus filhos e meus netos, do amor de Jesus e do que Jesus fez na minha vida. Aqui não é sobre Lilian, é sobre Ele. Sobre o poder dele, a capacidade dele de me fazer chegar até aqui. Eu jamais poderia acessar uma terra estável sem a ajuda dele, sem a palavra dele. Então, eles acreditavam, matamos ele, mas olha eu aqui crendo neste nome. Olha o que esse nome tem alcançado, e não é qualquer nome, é o nome Jesus Cristo. É por isso que ele disse, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, porque o nome dele está acima de todo nome. E o Senhor agora me lembrou que a gente estava falando. Jesus fala, lá em João, ou é o 15 ou é 16, eu posso até abrir aqui pra gente. Mas Jesus fala que aqueles que irão nos expulsar das sinagogas, eles pensam, eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, nos pensamentos dessas pessoas, elas acreditam, essa minha ação, esse meu comportamento, eu estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo ao meu Pai Deus. Mas Jesus diz, eles não me conhecem e nem conhecem o Pai. Pessoas que leem a Bíblia, fazem as suas interpretações, mas não são revelações do Espírito. Não é pessoas que têm uma vida com Deus, de renúncia, de entrega e de fazer de verdade a vontade de Deus. Na verdade, eles tinham inveja de Jesus. Então, eles usaram a palavra de Deus para dizer, eles estão blasfemando, ele está blasfemando, ele está pecando, quem é esse aí que perdoa pecado, quem é essa aí que fala em nome do Senhor. Então, veja, e aqui não é atirando para alguém, é trazendo numa linguagem atual para eu e você aplicarmos e entendermos. Porque como eu queria ter entendido muita coisa antes, principalmente do amor de Deus. Olha, o povo estava virado, não fazendo aquilo que Deus quer. Deus enviou muitos profetas para pedir a eles, para dizer a eles o que Deus queria. Deus queria conversão. Conversão, mudança, arrependimento mental. Porque se eu reconheço na minha mente, esse é um mau comportamento, essa não é a vontade de Deus, essa não é a rota, eu caio em si como filho pródigo e eu vou fazer a coisa certa. E eu vou fazer a coisa certa. Eu vou me alimentar bem, eu vou aplicar algum exercício diário na minha vida, dentro das minhas limitações. Porque eu tenho uma professora que ela fala, e isso foi muito sábio. Ela uma vez perguntou na sala assim, todo mundo tem as 24 horas? E nós respondemos. Eu não lembro qual é a minha resposta, eu só fiquei calada, porque às vezes eu fico calada, né? Porque eu sei que eu não sei de tudo. Então nem toda hora eu preciso responder. Se a pessoa pergunta, tá calada por quê? Eu digo, eu não sei que resposta dar. Eu não tenho esse problema de dizer eu não sei. Entende? E aí as pessoas disseram que sim. Aí ela começou a dizer, pra chegar aqui, quem chegou de carro teve o mesmo tempo? Quem veio de ônibus? Então, quem vem de ônibus pra universidade, de repente gasta 2, 3 horas, pega 3 ônibus, 4 ônibus. Quem vai de carro gastou meia hora. Então, quem tem um carro tem mais tempo, né, do que essa pessoa de ônibus. Uma pessoa que tem filhos, uma pessoa que não tem. Então, sim, existe as 24 horas,
mas nós não temos disponível as 24 horas. Tem pessoas que têm menos tempo, porque para se locomover precisa de ônibus, precisa de metrô, então gasta mais tempo até no trajeto, então tem menos tempo. Não é igual. Então ela trouxe isso pra gente, eu achei muito legal. Então Deus, ele tá dizendo ali, e a oportunidade que Deus deu é a todos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi entregue porque Deus amou o mundo. Mas a escolha de crer que Jesus salva, de crer no céu, de entregar a sua vida para Ele, de não duvidar do amor de Deus, mesmo com as suas limitações e defeitos, tendo consciência, eu só posso conseguir com Jesus, sem Jesus eu não posso, é do ser humano. Então veja, eles estavam assim, ó, fazendo tudo errado. E Deus mandou o profeta. Por que eu tô falando sobre isso? Pra te falar do amor de Deus, como Ele é grande. Ele dizia assim, eu quero conversão. Eu quero abandono. E Ele diz, porque Deus, Ele é claro, abandono dos maus caminhos. Deus, Ele fala lá em Jeremias 7, pro povo, o que é vocês... Meu Deus, Ele diz... As obras de injustiça contra a viúva, órfão, oprimindo as pessoas. Então, Jeremias 7 fala das obras que eles estavam praticando. Então, Deus dizia, eu quero que abandone os maus caminhos. Eu não quero essa desgraça para vocês. Mas eles perseveraram, irmãos, em fazer o mal. Veja, não é alguém que... Deus falou hoje, não, é que Deus está falando sempre. Deus está dando muitas oportunidades para essa pessoa se arrepender, salvar a sua alma da condenação eterna do inferno. E falar nisso, meus filhos e as orações. A gente estava orando e eu não sei no que a gente entrou quando foi dormir, que entrou na parte do céu. Eles estavam falando, meu filho menor estava falando que ia morrer bem velhinho. E eu falei sobre a morte, né? Que a morte era uma coisa desse mundo, mas que no céu ninguém vai morrer, que a gente vai viver junto para sempre. Aí o pequenininho de 5 anos, mas mãe, e se eu for pro outro lado, o lado do mal? Eu disse, não, meu filho, você não vai não, sua alma é de Jesus. Aí eu comecei a conversar com ele, mas veja, ele tem 5 anos. E ele já tem consciência de que o inferno, ele existe. E de que o inferno é real. Não é isso? E aí eu expliquei sobre, né? Se você viver uma vida que agrada a Deus, você fizer aquilo que Deus manda você fazer, você não praticar o mal. E aí falo numa linguagem criancês, né? Para que a criança vá entendendo. Não é isso? Eu vejo que o nosso pai, ele é assim. Ele fala de uma maneira que a gente entende. Ele usa as figuras de linguagem, um pote de barro, um cinto, mas que você entenda qual é a mensagem que ele quer passar. Jesus não estava preocupado em falar com o doutor. Jesus estava preocupado em transmitir a mensagem e as pessoas entenderem. As que não tinham saúde. As que estavam doentes. Os pobres de espírito. Eu vejo isso em Jesus. Esse acesso, Jesus, ele é acessível aos vulneráveis, aos rejeitados pela sociedade, aos excluídos. Jesus é acessível a essas pessoas. Jesus tem um olhar para essas pessoas. E há uma característica. Você que está em uma situação vulnerável, você que está numa situação de exclusão e rejeição, há uma característica em pessoas que Jesus mudou, ou que foi levado até Ele. Elas queriam mudança. Elas não queriam aquele lugar de vulnerabilidade. Elas não queriam continuar naquele lugar de exclusão. Elas não queriam continuar naquele lugar de rejeição. Elas queriam ser independentes. Elas queriam ter essa limitação tirada
para governarem sua própria história, sua própria vida, ter oportunidades que muitas vezes as limitações impediam. Então, trazer aí a questão igualitária, né? Quando essas limitações eram tiradas, essas pessoas poderiam entrar ali, numa linguagem para a gente entender, entrar ali em movimento da vida como as outras pessoas. A mulher do fluxo de sangue poderia fazer 1001 coisas, eu colocando aqui na minha cabeça. Porque é algo que eu e você precisam entender. E eu ouvi da minha irmã, Raquel Lima, ela falava, né? Tem pessoas que estão recebendo colheita e diz que é processo. Veja, o homem do tanque de Betesda, Jesus deixa muito claro para ele, não peques mais. As dívidas deles estava quitada. Jesus tirou ele daquela situação. Mas até aquele dia, ele estava ali no tanque de Betesda. Não tinha como voltar ao passado. Era dali por diante. Construir sua história, praticar novos hábitos, praticar uma nova maneira de viver com a oportunidade que Jesus estava dando. A mulher pega em adultério e que iam apedrejá-la, mas Jesus, conhecendo os pecados de todo mundo, confronta essas pessoas. Ei, já quer atirar a pedra? Tem pecado não, é? Eita, Jesus, deixa eu guardar minha pedrinha aqui. Lembrei que eu tenho um pecado aqui. Tá oculto, o dela tá exposto, mas o meu tá oculto, né? Então ali Jesus dá uma oportunidade. Não que Jesus concorda com o adultério. Não, Jesus diz para ela, eu não te condeno. Não peques mais. Não faça mais isso. Não repita esse comportamento. Não repita essa maneira de viver, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E fechar em casa com a palavra que o Senhor liberou ao meu coração. Veja, lá em Jeremias, capítulo 16, verso 11. Então você dirá que a resposta do Senhor é esta. Os seus antepassados me abandonaram e foram atrás de outros deuses. E os serviram e adoraram. Eles me deixaram e não obedeceram os meus ensinamentos. Mas vocês fizeram pior do que os seus antepassados. Todos vocês são teimosos e maus e não querem me obedecer. Por isso, eu os expulsarei desta terra e os jogarei numa terra que nem vocês, nem os seus antepassados conheceram. Ali, vocês adorarão outros deuses dia e noite, pois eu não serei bondoso para vocês. Eles perderiam a proteção de Deus, irmãos. Ninguém podia invadir a terra. Ninguém podia acessar a terra. Ninguém podia meter a mão naquilo que era deles, porque Deus protegia o território, o que eles tinham, as relações, tudo. Era a proteção de Deus. Mas eles confiaram mais no físico, mais na habilidade, mais na capacidade, mais no dinheiro, mais no network. Mas quando Babilônia vem, queridos, network não te salva, dinheiro não te salva. A cidade foi invadida e aos poucos eles foram perdendo tudo e todos atingidos. Amã foi enforcado e veja como que veio desenrolar de toda uma destruição de uma geração perversa e má, perversa e má, perversa e má, de maus comportamentos. Não são pessoas que Deus não está dando consciência a elas e oportunidades a elas de se arrepender. São pessoas teimosas que insistem em não seguir a vontade de Deus, em não fazer a vontade de Deus. É Ofni e Finéias. Não temem mais a Deus e se entregam a todo
tipo de maldade, prostituição, imoralidade, mete a mão naquilo que não é para meter. Irmãos, é não temer a Deus. Imagina alguém na casa de Deus. A pessoa chega lá, dá uma oferta, dá um dízimo. E tem alguém ali na liderança. E eu vou lá e pego. Irmãos, é não temer a Deus. É olhar para Deus e dizer... É um comportamento como se Deus ele não existisse. Isso é uma completa zombaria para com o Espírito do nosso Deus e Pai, que Ele é Espírito. Não está aqui feito essa carne que eu e você vê. Mas Ele está vendo tudo. Eu não vejo tudo, mas Ele vê. Onisciente, onipotente e onipresente. E Ele é justo. E Ele é justo. Quantas pessoas estão sofrendo com obras da maldade? Sabe, hoje eu entendo, por causa da minha maternidade, o quão dolorido deve ter sido para minha mãe. Ela não tinha os acessos que eu tenho hoje. Ela não tinha as oportunidades que eu tenho hoje. Mas ela nos criou. Ela nos fez conhecer Jesus Cristo. E foi quem salvou a vida da minha e da minha irmã. E teria que expor muita coisa da minha família. Mas eles me mostram o que eu não posso fazer. Porque esse é o final. E o que eu devo fazer. Porque nesse caminho eu tenho resultados saudáveis. Porque não é pelos resultados. Porque eu vou atrair o mal para minha vida. Porque é o que Deus diz para ele. Vocês pensam que eu estou fazendo mal a mim, é? Vocês pensam que o mal vocês estão fazendo para mim, é? Vocês estão atraindo o mal para vocês mesmo. Você entende? Todo dia quando você acorda, você planta sementes. Que sementes você planta? Quais escolhas que você faz? Ah, eu vou vender minha casa, diz o Senhor agora. E aí eu também vou fazer uma oferta para todo mundo ver, porque essa é a intenção do meu coração, que eu também sou uma pessoa que coopera com a obra. Tá todo mundo cooperando, eu vou cooperar também. Ananias e Safira. Como se o Espírito de Deus fosse uma mentira, e ele não é. Ele constrange os mentirosos, os enganadores. Ele confronta. Então você vê alguém morrer, perecer. Não é do nada. É porque mentiu para o Espírito Santo de Deus. Mentiu para a presença de Deus. Porque não é contra um ser humano que você está querendo enganar, mas contra o próprio Deus. Então eles escolheram a morte, diz o Senhor. Então Deus está dizendo aqui, não querem ouvir os meus ensinamentos, me abandonaram, não me obedeceram, são teimosos e maus, não querem obedecer, não querem, têm a oportunidade, têm a direção, mas não querem. E por que eu frisei tanto o amor de Deus? Porque Deus é como se fosse, numa linguagem para a gente entender, um escape. Deus ia permitir a Babilônia invadir, mas aqueles que se submetessem, Deus dizia através dos seus profetas. Ou seja, aqueles que, se submetessem a irem com a Babilônia, teriam as suas vidas preservadas. Mas aqueles que lutassem contra a vontade de Deus, iriam perecer, iriam morrer. E teve muitos que morreram e que inclusive incitaram a multidão com esse espírito de rebelião e não de obediência. Ou você está a favor de Deus, ou você está no espírito contrário a Deus. E se colocar contrário a Deus é destruição para a sua própria vida. É só uma questão de tempo. Mas Lília, eu já conquistei. É uma questão de tempo.
Porque as próprias obras fará você perder tudo. Amã perdeu tudo por causa das suas obras. E existe um justo juiz. E se você é essa pessoa que não ouve a Deus, que não está temendo a Deus e praticando mal, o que o Senhor quer é que você abandone essas práticas, esses hábitos, esses maus caminhos. Confie nele e o mais ele fará. Se você ainda não se entregou a vida para Jesus Cristo, se entregue a ele. Ah, Lília, eu vou me entregar, já vou ficar assim feito tu. Não, não é assim. Eu não tenho corpo físico, só um exemplo, de quem malha muito. Não tem como eu colher. Tem outros irmãos meus que já geram há muito tempo, que já estão a cada dia mais imergidos nessa obediência, nessa dependência. Entende? Não é sobre estar onde eu estou, é sobre começar. Comece e nunca desista. Nunca desista de obedecer a Deus. Venha o que vier, levante o que levantar, mesmo que seja obras da maldade, porque é o que mais vai fazer, é o que mais aparece para querer nos parar, explicando em palavras fáceis e acessíveis. Porque quando a maldade vem, mexe com a tua carne, a tua estrutura, dói, machuca. E nesse caminho você é provado, nesse caminho você é humilhado, porque Deus vai querer saber qual é a intenção do seu coração. Você está buscando o bem-estar da sua família, do seu povo, como Mordecai? Ou você quer honra, glória e... como é? Anúncio público. Carro do ano. Que ele queria o cavalo, a mãe queria cavalo. É fácil para você entender. Essa sou eu na íntegra, eu sou assim no dia a dia. E Deus não me chamou para ser igual, me chamou para ser eu mesma. Mas tem muita gente querendo me copiar, viu? Que fica se manifestando. Eu digo, misericórdia, Pai, misericórdia. E quando você tenta copiar alguém, você não vive, você não se sente plena e feliz. Porque há um propósito de Deus para com a tua vida. Há um propósito de Deus individual para cada seres humanos. Ah, Lilian, você se preocupa com a cópia? Não. Não, porque a palavra de Deus, Jesus Cristo, mostra que uns dirão, eu sou Jesus Cristo. Muitos acham que já é Jesus Cristo. Então, não, eu não me preocupo com a cópia. Eu me preocupo realmente, preocupar no sentido de ter ansiedade. Mas de algo que eu quero ter certeza é que se esse passo, essa frutificação vai agradar a Deus, embora às vezes não agrade a mim mesma, porque tem coisa que Deus pede para você fazer, que ele diz assim a Jeremias, vão lutar contra você, mas eu vou te tirar das mãos do perverso. Então quer dizer que eu vou parar na mão do perverso. Eu vou te tirar e vou te salvar. Então quer dizer, eu vou chegar lá na cova, misericórdia. Eu vou passar pelo fogo, Jesus Cristo. Porque a gente vê os resultados do que já aconteceu na vida deles, mas a gente não entende que até saber os resultados, você fica aflito, você fica tenso, você não fica desequilibrado se já tem o hábito de confiar em Deus. Mas você chora, você fica pensativo. E agora? O que é que vai acontecer? Vou morrer? Depois Deus me ressuscita? Você tá entendendo? Isso. É sobre isso. Isso é preparo psicológico. Porque nós não vamos desistir do céu. Nós não vamos para o outro lado, como meu filho perguntou. Nós vamos entrar no céu. Então, a palavra que o Senhor nos traz hoje é desse tempo para arrependimento. E é do que nós estamos escolhendo ser. Eles estavam escolhendo ser piores do que os pais deles.
e eles colheram o mal e não a bondade. Deus está sendo bondoso com o tempo que Ele dá às pessoas para se arrependerem e salvarem a sua alma da condenação eterna do inferno. Porque o inferno é para o diabo e os anjos, não é para ser humano. Para ser humano, Deus enviou Jesus, porque por meio de Jesus você entra no céu. Mas eles escolheram continuar no caminho de idolatria, de desobediência, de espírito contrário contra o próprio Deus, porque eram teimosos. Você lê a palavra? Porque eu não sei qual igreja você tá. Eu não sei quem é o pastor que fala lá em cima. Então eu oro em nome de Jesus, para que se você estiver sobre engano, para que as máscaras caiam em nome de Jesus. E você tenha consciência da verdade e possa escolher o caminho que é a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus é clara e não vai te deixar enganada, nem enganada. Mas você e eu precisa crer no que lê. Precisa crer no que lê. Assim nos diz o Senhor. Um bom domingo, irmãos, para vocês. Que o Senhor te abençoe. Realmente foi muito pontual a palavra de hoje. Deus queria que eu falasse sobre comportamentos. E Ele usou até a minha filha de 9 anos para confirmar esta palavra. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.